Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, um programa onde nós, Síndico 5 Estrelas, debatemos o dia a dia dos condomínios. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para ficar sempre por dentro das novidades. Hoje quem vai começar o nosso programa é o Gustavo Moretti. Olá pessoal, mais uma vez juntos aqui. Hoje vamos falar sobre o porquê ser síndico, por que somos síndico, né? Em homenagem, né, em novembro agora haverá o Dia do Síndico e hoje o programa será dedicado a nós síndicos. Então a ideia é que cada um fale um pouquinho sobre por que escolheu essa tão amada profissão. Começando por mim, Qual o dia do síndico? Para quem não sabe, aí, nosso telespectador. Ele não lembra, é o 30 de novembro. É em novembro o Dia do Síndico. 30 de novembro, Gustavo. É 30 de novembro, tá só testando, saber se vocês Pegadinha. estão muito perto. Então, normalmente, né, isso acontece com uma grande parte dos síndicos. Começa sempre onde você mora, né? Uma oportunidade que surge e você, pelo menos comigo aconteceu. Eu trabalhava eu sou contador, né? E fui eleito membro de um conselho num condomínio que eu morava. E por ter familiaridade com números e tal, numa circunstância de uma renúncia do síndico, eu acabei concorrendo a síndico morador. E aí, iniciei lá, me apaixonei pelo segmento, que é realmente, para ser síndico, eu costumo dizer que tem que gostar muito. Se você for só por dinheiro, você for por outras coisas, não adianta. Você tem que gostar de problemas, de encrencas, porque é isso que a gente encara diariamente. Então, eu iniciei a minha trajetória como síndica no condomínio onde eu morava e aí fui me aperfeiçoando, comecei como um plano B, né, como uma atividade secundária e aí com o desempenho que nós tivemos aí ao longo dos anos, hoje é o meu plano A, né, a minha atividade principal, que é síndico profissional e que eu curto muito esse trabalho que eu faço. Apesar de tu não ser o entrevistado, né, de repente quem está nos assistindo tem uma dúvida. Tu falou que concorreu no teu condomínio, mas como surgiu isso? Por que tu concorreu no teu condomínio? Pois é, né? Do nada surgiu assim, eu vou concorrer a síndico. Não, na verdade eu era membro do conselho, né? Eu entrei no conselho desse condomínio para poder ajudar, né? Por ter familiaridade com números, ser da área de auditoria. Eu entrei no conselho para fiscalizar o trabalho do então síndico e quando esse síndico renunciou, os membros do conselho sugeriram que eu assumisse a função lá, mesmo que no mandato tampão, né, até para encerrar o mandato que faltava 4 ou 5 meses. E aí assumi, agarrei a oportunidade, gostei dos resultados que eu apresentei naquele pouco período e aí iniciei a minha trajetória. Na verdade, comigo foi meio parecido também, porque o meu condomínio foi entregue em 2012 e normalmente aquelas pessoas em construções novas, aquelas pessoas que fazem parte da comissão de obra acabam, né, virando síndico, conselheiro, porque o pessoal já está ali, como tu disse, familiarizado com aquele negócio. E um síndico entrou lá para o primeiro mandato e renunciou, com um ano mais ou menos ele renunciou. E eu estava lá sossegado em Santos, correndo na praia, né, tranquilo. Tinha pouco problema? Pouco problema, apesar que eu trabalhava na concessionária de energia elétrica, já no centro de operação, então a gente já tinha aquela adrenalina, né, do envolvimento. Foi quando uma pessoa me chamou para ser subsíndico dela, porque essa pessoa queria, um amigo lá, ele queria ser síndico do condomínio, me chamou para concorrer como subsíndico. E aí a gente já começou a sentir aquela coisa da rejeição, né, que aparece em alguns condomínios. Na verdade, algumas pessoas a gente acabava, principalmente em um condomínio novo, você no começo tem bom relacionamento com todo mundo e tal, depois as coisas vão se ajeitando. Até a primeira advertência, né? Não, vão se ajeitando aos grupinhos, né? E aí as pessoas falaram comigo, não, ele de síndico não, então pô, vira você e tal. Eu meio tipo assim, não sei o que eu tô fazendo aqui. Virei síndico e aí aquilo que a gente já falou em outros programas, você acaba sendo mordido, né? Picado pelo mosquito da sindicatura profissional. Eu terminei o primeiro mandato com o mandato tampão como síndico morador. Meu condomínio são 300 apartamentos e eu acabei montando uma empresa na época com o meu subsíndico. E depois, 2 anos depois, eu já aposentado da CPFL, acabei montando a minha empresa solo. Foi quando eu comecei a me dedicar mais aos treinamentos e aos cursos de síndico profissional. O importante de tudo isso, que nem você falou, é gostar, né? O dinheiro é consequência.
Eu lá atrás, a gente já até comentou isso no outro programa, lá atrás, quando alguém me falava assim, a gente tem que fazer o que gosta. E eu falava assim, pô, é fácil, quem joga futebol, né, para quem é atleta, fazer o que gosta. Eu tô aqui na empresa aqui, eu sou obrigado a trabalhar, não posso sair daqui, tenho que sustentar minha família. E hoje eu diria que eu faço o que gosto e quando não estou satisfeito em algum condomínio, eu saio, né? Vocês também, a gente já conversou sobre isso. Mas a gente vai discutir mais, não só nós dois falamos. Deixa o mestre Mauro Possato. Maurão, por que você se tornou síndico? Como você se tornou síndico? O pessoal não sabe, né? Mas o Mauro é o nosso ídolo. Nosso ídolo. Nosso mestre. E por que você é síndico? Tem pi para colocar aqui para eu poder mandar eles... Não tem pi. Bom, ao respeito, Claudinho. eu acho que eu fui síndico, eu resolvi entrar nessa por dois motivos principais. O primeiro deles é que tava uma paz enorme na minha casa e no dia da assembleia minha esposa virou para mim e falou o seguinte, olha, não vai fazer a besteira de levantar a mão quando perguntarem. Quem quer ser síndico? Aí eu falei assim, cara, isso vai dar uma adrenalina em casa, eu levantei a mão. Agora falando sério, assim, na verdade, eu acabei entrando nessa situação porque eu escutei um conselho que meu pai me dava, que ele sempre dizia para mim o seguinte, falou assim, olha, ao invés de se você não está satisfeito com uma coisa e acha que pode fazer melhor, ao invés de você só apontar o dedo, vai lá e mostra que você faz melhor. E aí eu acho que isso me movimentou naquela época e acabei entrando nesse processo. Você começou síndico onde você morava também? Comecei onde eu morava e aí acabei por trazer coisas de tecnologia, tinha muita expertise nessa parte de gestão de pessoas, gestão de equipes, gestão de projetos, que acaba sendo mais ou menos a mesma coisa que o condomínio. Eu falei, não tem muita diferença de você gerenciar um sistema de tecnologia do que você gerenciar um condomínio no que diz respeito a esta parte. Aí eu comecei a receber um convite ou outro e falei assim, acho que aqui está um mercado, eu gosto muito dessa situação, eu acho que uma coisa que me motiva muito no dia a dia é você poder ver o sorriso de um condômino. Por mais que, assim, a gente toma muita porrada, eu acho que você pode ter 98 pessoas satisfeitas com você e 2 insatisfeitas. As 98 vão ficar na delas e as 2 vão querer te bater, vão falar mal e vão te xingar e vão te mandar mensagem, vão reclamar e vão fazer tudo. Então, para nós, a vida parece que é sempre só essas 2 pessoas. Mas essas 98 que estão ali, quando você tem a oportunidade de conversar, quando você percebe que você de alguma forma conseguiu contribuir para que aquela pessoa tivesse um momento bom, que ela pudesse realizar o sonho dela num apartamento novo que ela está vindo, ou que você ajudou ela a resolver um problema e uma série de coisas, quando aquela pessoa te olha, ela não precisa falar nada, mas quando ela te olha, você consegue perceber que você conseguiu transmitir alguma coisa para ela de positivo, e isso para mim é o maior combustível. Não é nem assim, eu reclamo muito, eu brigo muito, vocês sabem, eu já cansei de falar aqui que eu preciso de psicólogo, preciso de Rivotril, eu preciso disso, preciso daquilo, mas eu também amo muito o que eu faço, eu acho que a missão de fazer o bem me ajuda bastante nesse sentido, me dá muito, muito combustível. Eu costumo dizer que o condomínio, né, ele reflete um pouco o que nós vivemos na sociedade, né, principalmente nas questões políticas, né, então a gente que agora acabou o período de eleições aí, a gente reclama muito, né, mas quando você está ali, né, com o poder da caneta, né, ou quando você está como um comandante, né, de um condomínio, a responsabilidade é muito grande, né, então a gente sabe que tem decisões, toda decisão que a gente toma vai agradar alguns, vai desagradar outros. Então, o grande desafio é saber conviver com isso, né? Conviver com as críticas, né? Eu, pelo menos, amadureci muito. Eu era um cara, inicialmente, que não gostava muito de crítica. Na verdade, ninguém gosta de ser criticado, mas a gente precisa aprender com isso. E tem que ter humildade, né? É suficiente para aprender com seus erros, aprender com as críticas. Eu tive aí ao longo desses anos aí, aprendi a duras penas, né, com perseguições, mas isso ajudou a formação do caráter e até da bagagem que nós temos hoje, né. Então, em relação ao fato de ser síndico, eu gosto muito, sempre gostei de me relacionar com pessoas,
né, de atendimento ao público, de conversar, que nem o Mauro falou, de resolver um problema, né, de pegar um condômino que está com uma situação difícil, você ir lá e conseguir ajudá-lo de alguma forma, isso também é muito gratificante. Isso supera todos os outros problemas que nós temos, com mensagens, com agressões, enfim, é um mundo muito, muito bom de se viver. Algumas pessoas aí do meu redor, que me conhecem há mais tempo, falam, Gustavo, por que você entrou nisso? Você gosta de encrenca mesmo? É muito difícil, poxa, você já tem a empresa que você, né, de contabilidade, volta pra lá. Mas assim, cara, depois que você é picado, né, Walter, Sim, pelo mosquito do condomínio, cara, não tem jeito. E cada dia, cada vez que você consegue uma evolução, né, que você consegue melhorar, você consegue pegar um condomínio destruído financeiramente e você consegue fazer um trabalho de recuperação nesse lugar, você começa a receber os elogios das pessoas e perceber o quanto você melhorou a vida daquelas pessoas, isso é muito bom. E de fato, né, tu colocou, nós não vamos conseguir agradar a todos, né? Isso faz parte, a gente precisa... primeiro que o sucesso do nosso trabalho, e assim, esse momento que a gente está vivendo aqui, isso que a gente está vivendo aqui, faz parte também da nossa situação como síndico profissional, né? Nós chegamos aqui, resolvemos de repente montar um programa para falar de condomínio. Eu falo que quando eu vim agora no carro conversando com uma conselheira lá, eu falei, a gente liga no telefone, enquanto eu subo a serra, a gente vai conversando, põe lá no Viva Voz, a gente fica mais fácil. E ela fala, vai gravar, tal. Pra gente aqui também é um aprendizado, né? Porque a gente também está procurando ideia de temas, né? Que nem a gente fala para vocês também. Entra lá, comenta o programa, dá sugestões pra gente também, porque às vezes a gente não pensa em tudo, né? A gente acaba tendo que reviver algumas coisas, mas é importante que as pessoas entendam que isso aqui também faz parte do nosso aprendizado, que a gente está aprendendo todo dia, né? Esse aprendizado é um prazer, né? Porque a partir do momento que a gente participa de um evento, que a gente se encontra, que a gente conversa, que nem lá no próprio grupo de Síndicos 5 Estrelas, lá eu vejo as pessoas, pô, tem indicação disso, tem indicação daquilo, e coloca casos para serem discutidos, né? Uma pessoa, pô, aconteceu isso aqui, como é que a gente faz? Então isso tudo é um aprendizado. Se você não gostar, se você não tiver satisfação por aquilo, durante um tempo você vai ficar, daqui a pouco você largou, né? E às vezes, quando você não faz aquilo com carinho, não faz aquilo com amor, você também, o seu trabalho não vai aparecer. E não dá para largar no primeiro obstáculo que a gente receber. Vai sempre ter, o morador que sempre reclama, ele acaba sendo mais forte do que aquele que elogia. Sim. Porque você não quer que ninguém reclame. Na verdade, você quer todo mundo satisfeito, mas isso é impossível. E eu acho que pouca gente sabe que a nossa rotina é muito puxada em termos de horário, né? Às vezes a gente, por exemplo, eu acordo todo dia, então de 6 e pouco da manhã para levar minha filha na escola e já começo a trabalhar às 7 horas. Acordando tarde, hein, Mauro? Não, eu acordo tarde. Mas, 6 e pouco. Tipo, das 7 horas da manhã eu já estou na frente do computador, trabalhando e tal, e muitas vezes isso vai até 10, 11 horas, passa da meia-noite por conta de assembleias, reuniões que a gente tem de conselho, então... E não é raro disso acontecer algumas vezes na mesma semana e várias vezes ao longo do mês. Então, se a gente somar a quantidade de horas que a gente efetivamente trabalha, é muito maior do que muita gente pensa, né? O pessoal acha que a gente só trabalha quando está dentro do condomínio. E tem muita coisa fora. Mas assim, ontem a gente teve um evento, uma sessão solene na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Ontem não foi ontem, né? Foi no dia ontem do dia da gravação. Ontem antes de gravar, não, ontem quando vocês estão assistindo. Teve uma sessão solene na Assembleia Legislativa em relação à questão do Dia do Síndico. E lá se falou muito dessa questão do quanto a gente pode contribuir para a sociedade, até porque quando se escalou até, acho que eu não lembro exatamente quem foi que comentou, se foi qual dos convidados que estava lá fazendo seu discurso, que comentou que nós somos, dentro do condomínio, o governo daquela mesma esfera.
A diferença é que o prefeito tem seu secretário de saúde, de segurança, de educação, disso e daquilo, e nós não temos. Os governadores, os presidentes têm seus ministros, seus secretários, tem um monte de gente ali, nós não temos. Nós acumulamos todos os cargos de, sei lá, presidente, governador, secretários, tudo num só. E a gente tem que lutar para fazer essa questão, um mundo um pouco melhor. E uma coisa que eu escuto muito, o próprio Ricardo comentando que a missão dele é conquistar o mundo, esse tipo de coisa, com o Síndico 5 Estrelas, né? E eu trago um pouco disso para mim, que a minha missão é fazer sempre o melhor que eu puder fazer para o outro. E por mais que a gente esteja num momento politicamente ruim no país, de muita polarização, de muita briga, de muita agressão, onde, porque um votou A, o outro votou C, para não juntar as duas letras, né? Se batem, se matam, um negócio assim que eu até tenho, não mostrei para vocês ainda, mas qualquer dia eu mostro, eu tenho uma tatuagem aqui que diz que eu acredito na vitória do ser humano. Eu carrego esse lema comigo porque eu ainda acredito que o ser humano pode ser melhor do que ele é. E isso é uma coisa que me move todo santo dia, é pensar e lembrar que eu acredito na vitória do ser humano. E é por isso que eu sou síndico. É isso. Esses dias é muito engraçado, né? Eu sou daqueles caras que eu gosto de compartilhar o conhecimento. Eu não sou daquele que centraliza, né? Eu participo de algumas concorrências aí, eu vejo que tem alguns síndicos que eles, a hora que a gente tá aguardando lá pra Assembleia, eles ficam fechadinhos, ficam lá escondendo o que tem. Talvez pela forma, meu primeiro chefe, que foi o Jorge Elei, aproveito para agradecê-lo aqui, que tudo que eu aprendi no meu início de carreira foi com ele, foi esse jeito de explicar o porquê, né, de compartilhar o conhecimento, e eu carrego muito isso comigo. Né? Participei de uma assembleia nesse último sábado, e até nessas situações a gente aprende muito. Eu encontrei um candidato, o Luiz, conversamos bastante e trocamos ideias, né? Ele mostrou para mim um pouco do que ele tem, né, do sucesso, as coisas que ele entende que faz ele ter sucesso, e eu mostrei para ele algumas coisas que eu entendo que alavancaram a minha carreira, e foi um papo muito interessante. O legal disso é compartilhar conhecimento, né? É fazer o relacionamento, é fazer o networking. A gente, para ser um síndico, para conseguir os resultados, que nem a gente participa né, você falou que foi na LESP, né? Tem eventos quase todos os dias para a gente ir, né? E eventos que agregam conhecimento, né? Então você aprende. Nesses eventos você aprende nas concorrências, enquanto você espera para se apresentar, você conhece síndicos que depois acaba até virando amigos. Então acho assim, a grande questão também, né, que faz a gente, pelo menos no meu caso, ter sucesso nessa área, é você se relacionar, você estar sempre aberto a conhecer, né, novas ferramentas, a entender novos processos e nos relacionarmos de forma saudável, né, e sempre compartilhando conhecimento. Uma coisa importante é que, assim, querer ser síndico é uma coisa, conseguir e poder ser síndico é outra coisa. Se manter na função, porque assim, ó, nós já temos um tempo de estrada e alguns companheiros que a gente conhece, tem aquilo que a gente teve na nossa profissão original, né? Você como contador, o Mauro na parte de tecnologia, de TI. Aquilo que a gente aprendeu na nossa vida profissional anterior, a gente trouxe essa experiência, na verdade, para a função de síndico. Porque muitas pessoas, nada contra algumas profissões, mas muitas pessoas abandonam suas profissões crescendo o olho na remuneração do síndico, esquecem que aquilo que o síndico ganha, na verdade, ele tem que ter uma empresa, tem que ter um seguro de responsabilidade profissional civil, todas essas auxiliares, pessoas para ajudar, programas de tecnologia. Não abre um computador lá e enche de programas piratas, na realidade você tem todo esse contexto. Então não é só querer ser síndico, tem que estar preparado, tem que estudar, né? Quantos cursos nós já fizemos, vocês falaram dos eventos que a gente participa, o investimento que a gente faz para participar disso, né? Em toda essa situação. Mas a gente recomenda porque é legal. Só pegando um pouco o gancho disso, Walter, eu acho que todo esse investimento, ele faz parte de todas as profissões. Sim. Entendeu?
E o ser humano, ele tem aquela situação de que por mais que ele ganhe 10, ele vai querer ganhar 15 daqui a um tempo. Depois, quando ele ganhar 15, ele vai querer ganhar 20. Esse capitalismo natural do ser humano faz com que ele busque sempre uma evolução. E aí é que está a situação. Você tem que fazer por merecer, você tem que ir atrás disso. Porque eu acho que, por exemplo, a quantidade de responsabilidades que a gente assume, que muita gente sequer faz ideia dos riscos que a gente corre nesta profissão, tá? Porque qualquer besteira que qualquer pessoa fizer, a responsabilidade pode cair sobre a gente. Então, um seguro também é uma garantia para nós nesse sentido. Mas eu acho que por todas essas responsabilidades, eu acho que a gente ainda ganha pouco, sabe? Então, a remuneração, ela nunca vai ser suficiente. Então, eu acho que você tem a remuneração financeira, mas a remuneração pessoal, da satisfação pessoal de poder fazer esse tipo de coisa, é o principal valor que eu carrego comigo. Eu até puxei, eu tava vindo para cá, escutando um pouco de música e tal, e até lembrei de uma coisa que tem aquela música do Milton Nascimento, a Maria Maria, né? Que ele fala assim, quem tem que ter fé na vida. Eu acho que o grande motivador que eu acabo tendo é exatamente essa fé na vida, essa fé no ser humano, como eu falei agora há pouco, que me fazem ter muita satisfação, mesmo sabendo que a hora que eu ligar meu celular, depois que a gente terminar de gravar, vão pipocar um monte de mensagens e um monte de gente me xingando aqui. Já tinha gente ligando. Já tem gente ligando. Sabe, porque não estão satisfeitos com a coisa do jeito que acontece. E uma coisa que o Gustavo falou daquela questão de compartilhar o conhecimento, eu acho que entre nós isso acontece bastante. Eu sempre falo que a gente não precisa concorrer, a gente precisa trabalhar sempre em conjunto para que eu cresça a empresa do Gustavo, o Gustavo cresça do Walter, a do Walter cresça a mim, e nós três possamos crescer juntos. Mas eu acho que quando a gente explica para um condômino alguma coisa, por exemplo, que nem outro dia explicando para eles como é que funciona a questão de individualização de gás, pega uma panela de água fria, de água quente, não sei o que, esquenta, vê quanto tempo demora, tá vendo como consumiu mais? Buscando transmitir um pouco de conhecimento para eles do porquê de algumas coisas do condomínio, é muito gratificante. Eu tive, por exemplo, agora de segunda para terça dessa semana, eu tive uma emergência no condomínio, faltou água, tal, não conseguia contato com a empresa de bombas, peguei o carro e fui. 11h30 da noite estava eu lá, tomando banho, enfiando em caixa d'água e não sei o quê. E aí uma condômina acompanhando, desesperada ali, eu falei assim, olha, vem cá, agora que tá enchendo as caixas, tal, até o sistema normalizar, vem cá, deixa eu te explicar como funciona. Isso aqui faz assim, isso aqui faz assado, gravidade, sobe, pressurização. Nossa, funciona assim? Entendeu? Então, aí quando você tem a oportunidade de olhar, de explicar para uma pessoa o porquê daquele problema e como as coisas funcionam, e a pessoa fica surpresa com o que tem por trás do simples gesto dela abrir a torneira da cozinha dela. Quantas pessoas trabalhando, né? Quantas pessoas trabalhando, isso é muito gratificante, cara, porque a pessoa passa a olhar o condomínio de uma outra forma. Ela passa a compreender, não que ela vá ficar feliz da vida quando vai faltar água, mas o nível de reclamação, o nível de compreensão dela quando falta água vai ser diferente. E até a função do síndico, né? Que completa mais uma coisa. E até a função do síndico, porque muitas vezes, e até por isso que a gente falou no começo, o dinheiro é consequência do nosso trabalho. Muitas vezes as pessoas não entendem, eu não vejo o síndico aqui. O síndico não tem que estar lá para ver o chão sujo, para ver, né? Ele tem que estar lá realmente na hora que precisa. E é muito, como você falou, é gratificante quando você está no condomínio resolvendo um problema que realmente aconteceu, seja que horas for, do dia ou da noite, e os moradores olham lá e o síndico está lá, está correndo atrás, está interessado, né? Hoje com a tecnologia a gente manda mensagem informando, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e é super importante. Daqui a pouco o diretor está apertando, então vamos encerrar por hoje, né? Acho que falamos bastante dessa coisa de ser gratificante, ser síndico, né? Contamos aqui um pouco da nossa história. Vamos cortar aqui, só diz o seguinte, que essa é a nossa homenagem para todos os dias do síndico. Não precisa cortar, pode...
Mas só diz que essa é a nossa homenagem, nossa satisfação e nossa comemoração ao Dia do Síndico, em homenagem a todos os nossos concorrentes do mercado, nossos colegas de trabalho, na verdade, né? Faço minhas as palavras do Mauro e realmente é uma data importante, né? Apesar do Gustavo não lembrar que é dia 30 de novembro é o Dia do Síndico, ele lembra com o jantar da comemoração. Mas é um dia importante para a gente, é um dia que a gente lembra, poucos condôminos lembram, tá? Mas eu falo, outro dia tu comentou, e até antes de encerrar, eu recebi aquele negocinho assim, mande para a pessoa que você acha ser um profissional excelente, né? Alguma coisa assim. E aí uma moradora me mandou, e é super gratificante você receber aquilo e falar assim, é um profissional incrível, mande para aquela pessoa que você acha ser um profissional incrível. E achei muito legal uma moradora me mandar aquilo, né? Eu falo assim, você ser reconhecido por aquilo que você está fazendo, apesar dos percalços da vida aí. Isso te dá gás para mais 1.200 mensagens do WhatsApp, Do WhatsApp. Né? E aí a gente fica por aqui, curta e compartilhe com o máximo de pessoas que você conhecer, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, estamos nas plataformas de podcast e até o próximo programa.